Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai conversar sobre leitura. Como que eu faço para ler melhor, como que eu faço para ler melhor os meus trabalhos acadêmicos, os textos acadêmicos e os livros que eu leio durante a minha vida. Então bora lá pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar e entender um pouquinho mais como é que é o funcionamento da leitura e como é que eu faço para poder ler melhor, como é que eu faço para melhorar a minha leitura, como é que eu faço para ler e entender e guardar aquelas informações na minha cabeça, ou simplesmente como é que eu faço para poder lembrar, mais do que eu já li. Mesmo eu sendo uma pessoa, uma leitora assídua ali, que está sempre em contato com os livros, como que eu faço para melhorar ainda mais a minha leitura? Bom, hoje o vídeo vai ter um enfoquezinho ali principal nas leituras acadêmicas para nós estudantes, professores, enquanto pessoas que estão lidando ali com a vida acadêmica, com a vida de estudos mais diariamente, mais constantemente, e também para as pessoas que são leitoras ali de livros, leitoras da vida diária, como é que a gente faz para melhorar ainda mais o nosso processo de leitura. Bom, primeiro de tudo, para a gente poder entender, para a gente poder buscar a solução do nosso problema ali, para melhorar a nossa leitura, a gente precisa entender como é que se dá o processo da leitura dentro da nossa parte mais cognitiva de funcionamento do nosso cérebro. Todas as informações que a gente recebe visualmente falando são codificadas dentro do nosso cérebro instintivamente, sejam elas palavras, letras, imagens, momentos, sabe quando a pessoa fala que tem uma memória ali fotográfica? Tudo isso é codificado instintivamente dentro do nosso cérebro. E o lado responsável por toda essa codificação, o lado responsável por guardar todas essas memórias visuais dentro do nosso cérebro, dentro da nossa parte mais neurológica, é o hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Mais especificamente ali pelos lóbulos temporais e frontais, que são os que dão o reconhecimento visual das palavras, imagens, tudo aquilo que os nossos olhos veem. Bom, toda leitura começa pelo seu reconhecimento visual, que seria ali aquela primeira leitura silenciosa. Todas aquelas informações da sua leitura silenciosa vão passar ali pelo processo cognitivo dos seus lóbulos temporais e frontais do cérebro, que vão mandar todas as informações e ele vai fazer um reconhecimento sonoro de cada palavra. E aí depois disso que vem a articulação e o sentido daquela palavra dentro do nosso funcionamento neurológico. Bom, quando a gente fala ali do processo de aprender a ler, que não é o caso desse vídeo, mas quando a gente começa ali a falar sobre a leitura, a gente tem que entender qual que é o processo de aprendizagem da leitura. A gente, consequentemente, tem que voltar para a alfabetização de crianças e entender como é que é feita essa ancoragem progressiva desses conteúdos dentro de um cérebro aprendiz. Mas, como esse vídeo não tem esse foco na aprendizagem da leitura, na alfabetização em si, que pode ser um assunto tratado posteriormente em algum outro vídeo, eu também vou deixar aqui para vocês alguns artigos científicos na descrição do vídeo, que eu também me baseei para trazer algumas informações para vocês aqui, e que se você, assim como eu, gosta de um artigo científico e quer dar mais uma lida e conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto de leitura, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O primeiro artigo tem o nome de Como é que o cérebro aprende a ler, e o segundo artigo é o artigo Modos de ler. Esse segundo artigo é um pouquinho mais antigo, mas os dois são muito interessantes, e eu vou deixar aqui para você o desafio de você pegar esses dois artigos e usar todo esse passo a passo para ver se você consegue entender ali, para ver se você consegue observar alguma melhora na sua forma de leitura, para ver se você vai conseguir melhorar a sua leitura. Então fica aqui o desafio de você pegar esses dois artigos e ler conforme as dicas que a gente vai conversar aqui no vídeo. Tá, mas depois que eu entendi ali a dinâmica de processamento das palavras e da leitura dentro do meu cérebro, como é que eu faço para efetivamente ler melhor? Um método muito falado e muito estudado e que você provavelmente faz instintivamente, sem perceber, é o método global de leitura, onde o nosso cérebro já passou pelo processo da alfabetização, da aquisição da linguagem, onde o nosso cérebro já consegue reconhecer as letras e ele já faz essa junção de que letras que se combinam formam palavras e que palavras que se combinam formam frases. Alguns fatos científicos falam que é muito mais fácil para o nosso cérebro ler palavras completas do que letras soltas. E que se um texto estiver todo escrito em letras minúsculas, é muito mais fácil também a aquisição da leitura do que se ele estivesse escrito todo em letras maiúsculas. Então, dentro do método global da leitura, um gatilho que você pode usar é tentar ler
a junção da palavra, não é você tentar ler as sílabas por sílabas, mas você bater o olho naquela palavra e fazer aquela leitura mais corrida, digamos assim, porque o nosso cérebro, ele consegue associar muito mais essa junção de todas as letras do que ele fazer essa assimilação de cada sílaba e de cada divisão dentro daquela palavra. Outra coisa que pode interferir muito no rendimento da sua leitura é o método que você escolhe quando a gente fala de livros físicos, papel ou no método digital. Todo o processo cognitivo de leitura de qualquer leitor, tanto para mim quanto para você, ele parte de duas principais estratégias dentro do nosso cérebro, que seria a parte cognitiva, né? A leitura cognitiva, que é aquela leitura mais fluida, mais intuitiva, onde você já está mais acostumado com aquele assunto, então você já consegue ler de uma forma meio que inconsciente. A segunda estratégia, que é a metacognitiva. Nessa segunda estratégia, você tem ali como meta o reconhecimento e a interpretação do que está sendo lido. Você tem ali a intenção de monitoramento do que está sendo assimilado ou não. E essa é a abordagem que você deveria usar nas suas leituras acadêmicas. Não é aquela leitura intuitiva, porque aquele assunto vai ser novo para você. Então você tem que fazer aquela leitura metacognitiva, que é você já colocar o seu cérebro ali, já preparar ali o seu cérebro para entender que aquele assunto vai ser novo e que ele precisa de atenção redobrada para poder entender todo aquele conteúdo. Tá, mas depois que a gente entendeu toda essa parte técnica da leitura, como é que eu posso ter estratégias e dicas mais palpáveis para poder melhorar ainda mais a forma com que eu leio? A primeira dica é a imersão naquele assunto. Quanto mais você lê sobre determinados assuntos, melhor você fica na leitura fluida daquele assunto. Então, esteja imerso naquilo que mais te interessa, naquilo que você quer realmente aprender, e leia uma maior quantidade possível sobre determinados assuntos, sobre o mesmo assunto, porque isso vai fazer com que o seu cérebro já associe e já tenha ali um conhecimento prévio sobre aquilo que você está lendo. Quanto mais vezes você lê, melhor ficam as suas leituras, principalmente acadêmicas. A segunda dica, que muito palpável também, que você pode fazer, é sobre o ambiente de leitura. Um ambiente que você lê fala muito sobre o rendimento que você vai ter daquela leitura. Então, busque por lugares silenciosos, leia em bibliotecas, leia em ambientes, pode ser até em casa mesmo, ambientes que você consiga ali estar concentrado, focado. Eu não sei vocês, mas tem muita gente que consegue se concentrar com uma música de fundo ou com os fones de ouvido. Eu, particularmente, não consigo, eu preciso estar 100% focada na minha leitura, principalmente se for leituras acadêmicas, leituras mais técnicas. Então, organize ali o espaço e crie um momento voltado somente para aquela leitura que você vai fazer. Uma terceira dica que eu dou para vocês aqui é a técnica Pomodoro. Pelo menos para mim, ela me ajuda muito a melhorar tanto na minha leitura, quanto na minha escrita, quanto nos meus estudos, que é você estipular ali um tempo e não deixar com que as distrações tirem o seu foco. Então, baixe lá o seu aplicativo de Pomodoro ou coloque no YouTube mesmo alguns vídeos de estudo e anote mesmo. Eu fazia muito isso quando eu estava na faculdade, que é fazer um cronograma de leitura. Então, eu colocava ali, eu vou ler 30 minutos, daí eu faço uma pausa de 10, depois eu volto, leio mais 30 minutos, faço uma pausa de 10, e às vezes eu fazia 4 sessões dessa. E essa técnica do Pomodoro, ela é muito boa para muitas coisas na vida, quando você precisa de foco. Então não deixe de fazer, porque eu tenho a certeza que ela vai te ajudar muito a melhorar a qualidade e o rendimento da sua leitura. Ainda relacionado com essa coisa do ambiente, né? Uma outra dica que eu posso deixar para vocês é: prepare o ambiente. Se você se sente ali mais confortável, coloca ali uma velinha, algum aroma, alguma coisa, coloca uma luz mais baixa, uma luz ali mais propícia para aquele momento de leitura. Tudo o que for estimular o seu cérebro para entender que aquele momento precisa de uma concentração maior, de um foco maior. Eu sempre incentivo com que vocês façam também, porque é uma coisa que eu faço muito e eu gosto muito de ter esse momento de me preparar para ler algo acadêmico, para ler algo que eu vou precisar estar ali concentrada e focada por mais tempo. Uma outra dica muito importante é você estipular metas de leituras. Por exemplo, você vai estipular uma meta de ler pelo menos
1 hora por dia, e você pode ainda enxugar ainda mais essa sua meta, que é ler, por exemplo, 10 páginas dentro de 1 hora por dia, ou ler 2 páginas dentro de 1 hora por dia. Então, dentro dessa 1 hora, você vai poder ler essas 2 páginas, vai poder voltar um parágrafo, vai poder voltar uma casa para trás, vai poder voltar e ler e reler várias vezes dentro dessa meta que você estipulou. Ou você estipula ali somente uma meta de horário que você vai estar ali voltado exclusivamente para a sua leitura. Mas uma coisa que eu sempre enfatizo é: não tenha medo de voltar, dar um passinho para trás. Se você achou que aquele parágrafo ali ficou mal lido, ou não se sinta pressionado, porque muitas pessoas falam: porque se eu ler uma vez eu já vou lembrar de tudo, eu já vou decorar tudo. Conheça os seus limites, se conheça enquanto leitor, e saiba até onde você consegue ir. Então não tenha medo de ter que voltar um parágrafo, de ter que ler e reler de novo, e quantas vezes for preciso. O que vai te ajudar mesmo na leitura é o seu foco e a sua concentração. Quando você estipula ali horários e metas de leitura, isso acaba virando um hábito. Então, uma coisa que eu falo muito é do controle de hábitos, do controle de leitura. Então, se você tem ali o seu controle de hábitos, coloque a leitura como um dos seus hábitos também que você quer implementar. Estipule ali um horário por semana, para que aquilo acabe virando inconscientemente algo que você vai querer fazer todos os dias. Bom, uma outra coisa que pode ajudar muito é a leitura em voz alta. Quando a gente lê em voz alta, você pode perceber que quando você está fazendo aquela leitura silenciosa, a sua leitura ela é muito mais rápida, ela é muito mais sequencial. Agora, quando você está lendo em voz alta, o seu cérebro está usando 2 áreas cognitivas ao mesmo tempo. Então, ele primeiro tem que fazer a assimilação visual e depois ele vai fazer a assimilação oral, a hora que você vai ter que falar aquilo que você vai estar lendo. Então, pode reparar que quando a gente faz uma leitura em voz alta, a nossa leitura ela é um pouquinho mais lenta do que ela seria quando a gente lê naquela leitura silenciosa. Porque o nosso cérebro exatamente precisa ali acionar 2 mecanismos de assimilação. Então, eu tenho a certeza de que o seu foco vai estar mais dobrado dentro daquela leitura que você está fazendo. Então, leitura em voz alta sempre funciona. Uma outra coisa também muito usada é a leitura em conjunto com a escrita. Se você aí gosta se você acha que a forma com que você vai enraizar aquele conteúdo no seu cérebro, na sua cabeça, é você escrevendo sobre aquele assunto. Então, ali dentro da sua meta de leitura, você coloca ali: vou ler essa quantidade X de páginas e vou escrever sobre isso logo depois que a minha leitura acabar, porque aquele assunto vai estar fresco na minha cabeça. E quando a gente escreve, é como se eu estivesse explicando para mim mesma o que eu aprendi. A escrita também, ela ajuda a gente de várias formas possíveis, então a junção leitura com escrita sempre dá muito certo também. E por último, uma última coisa muito importante que a gente tem que enfatizar aqui é que a gente precisa saber o momento de parar também. Uma leitura muito extensa e muito pesada e muito densa, quando você fica por horas e horas olhando aquele assunto e lendo sobre aquele assunto, o nosso cérebro, o nosso HD ali, ele dá um pane, ele não consegue mais assimilar tantas informações por muitas horas, por horas muito prolongadas. Então, saiba a hora do descanso, saiba a hora de parar, porque senão você vai acabar fazendo como se fosse o trabalho 2 vezes, porque o seu cérebro ele vai chegar até uma linha ali de chegada, e depois disso, tudo aquilo que você for ler, pode ser que ele acabe esquecendo, e daí no dia seguinte você vai ter que retomar aquele assunto que você já leu e que você não se lembra nada, e vai ser praticamente como se fosse uma primeira leitura. Então, saiba dar o descanso e saiba dar a pausa no horário certo. Bom, para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês a indicação de um livro que eu li recentemente do professor Augusto Cury, do autor Augusto Cury, que é um livro com uma linguagem super jovem que ele faz para adolescentes ali no ensino médio, no início da faculdade, que é o livro dos jovens estressados, mas muito inteligentes. Eu li recentemente esse livro e ele tem uma leitura muito fluida e uma linguagem ali, uma comunicação muito fácil. Mas dentro desse livro, o autor ele dá muitas dicas para os alunos de como tanto escrever melhor, quanto ler melhor e ser um aluno melhor. E muitas das dicas que o Augusto Cury coloca naquele livro, a gente pode aplicar dentro das nossas técnicas de leitura. Eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos
de algumas técnicas que ele cita dentro desse livro, que eu tenho a certeza que pode melhorar a sua leitura e que vão te ajudar ainda mais a assimilar e a enraizar todo aquele conteúdo. Uma das primeiras dicas que ele fala é: tenha prazer em aprender, tenha paixão pelo conteúdo. A gente sabe que não é toda hora que a gente tem paixão em ler coisas tão teóricas, mas se você gosta minimamente daquele assunto, você vai conseguir sentir ali um certo prazer dentro da sua leitura. Lembrando que dentro desse livro ele fala muito mais dos métodos e das técnicas de estudo, mas que a gente pode aplicar com certeza nas nossas leituras. Uma outra forma de melhorar a nossa leitura que está dentro desse livro, que é uma dica de uma segunda técnica, é você dar significado para as coisas. Então, a gente, enquanto leitores técnicos, leitores acadêmicos, a gente precisa dar significado para as coisas. A gente precisa ser bons pesquisadores. E pesquisadores nada mais são do que questionadores, pessoas que vão atrás de dar significado para as coisas e de trazer respostas. Se você está lendo ali algum livro que tem umas palavras muito específicas ou uns assuntos muito específicos, faça uma pausa, vá pesquisar o que significa aquela palavra, vá pesquisar a história por dentro daquele assunto que foi citado dentro da sua leitura, porque isso faz com que a gente comece a criar ali certos mapas mentais dentro, da nossa cabeça, e aquela leitura fique melhor ainda e mais interessante. Uma outra técnica muito boa que o professor fala no livro dele é superar o coitadismo e o negativismo. A gente, às vezes, quando vai ler, a gente já começa com aquela coisa de é muito denso, porque eu não consigo, porque eu não sou capaz. Então, primeira coisa que você tem é limpar esses paradigmas da sua cabeça, dar o seu melhor, porque eu tenho a certeza que você vai começar a ver reflexos desses esforços dentro da sua leitura. Uma outra técnica também muito boa é resumir rapidamente aquela leitura dentro do seu cérebro. Então, por exemplo, você fez uma leitura ali mais densa, uma página, 3 parágrafos que sejam, então você dá uma pausa e começa a relembrar o que você estava lendo, como, por exemplo, isso significa isso eu faço assim, não sei o quê. Tipo assim, você vai explicar para você mesma o que você acabou de ler dentro da sua mente, para que aquilo fique ainda mais colado ali e você consiga se lembrar com mais facilidade. Outras 2 técnicas que o professor cita, dentre muitas outras que você precisa ler esse livro para poder conhecer, é o estudo disciplinado. Então, tenha disciplina ali na sua leitura, e também a revisão daquele conteúdo. Então, não tenha medo de rever uma leitura antiga, voltar alguns parágrafos atrás, como a gente já citou aqui, porque isso vai fazer com que os assuntos só sejam mais refrescados na sua mente. Bom, a leitura, assim como todas as outras coisas na nossa vida, são processos individuais, ela é um processo individual, então a forma com que você lê é diferente da forma com que o outro lê. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais desse processo de leitura, como é que ele funciona, essa parte mais técnica, mais cognitiva, e tenha te ajudado com algumas dicas também de como melhorar a sua leitura, de como se tornar um leitor melhor, e eu espero muito que tenha ajudado vocês. Não esquece de deixar um comentário aqui pra mim no vídeo, contando a sua opinião, a sua experiência, alguma dica de leitura que você deixa aqui pra gente, pra poder compartilhar com os outros, que eu vou adorar saber. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like, e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, um queijo e tchau!